Amém? Deus abençoe a tudo inscrito no canal continuamente. Obrigado pelas suas inscrições e também pelos seus compartilhamentos. Aconteceu que estava de cama, enfermo e com disenteria o pai de Públio. Mas Paulo foi ver e, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Abençoados de Deus, esse texto é um texto que nos faz pensar muito na nossa vida, na nossa trajetória. Porque até chegar a esse texto abençoado, Paulo se encontrava preso no navio com mais de 200 homens com ele. Veio um naufrágio e ele disse: não se preocupai, que nenhuma vida se perderá. Se tem um naufrágio, algum soldado pretende matar todos os presos para que ele não viesse fugir. Mas um do centurião disse para que ele viesse lançar ao mar e nadar até a praia, e outros pegando nos destroços do navio e assim chegar. E todos chegaram, vivos ficaram, mas chegaram numa terra de bárbaros, abençoado, a qual os homens dali não foram bem tratados. Mas houve um homem chamado Públio, a qual era um dos principais ali daquela ilha, a qual o tratou bem. E Paulo foi na casa do seu pai, porque ele estava enfermo. Abençoado de Deus, antes disso tudo acontecer, por causa do frio, Paulo tinha pegado alguns gravetos para assim poder se esquentar fazendo uma fogueira. Mas naquele mesmo instante, uma cobra a pegou na sua mão, mordendo. Ele sacudindo, ela caiu provavelmente no fogo e morreu. Mas todas as pessoas que estavam ali, aqueles bárbaros, vendo isso, pensavam que logo ele ia morrer e que a morte o perseguia, porque ele foi sobrevivente de um naufrágio, todas as outras pessoas, e logo depois aconteceu isso. Mas passando algum tempo, as pessoas perceberam que ele estava muito melhor. Então ele ficou por 3 dias na casa desse homem chamado Públio, a qual também o seu pai estava enfermo, então ele foi na casa dele. E chegando lá, ele fez uma oração e pôs a mão sobre ele, a qual o curou. E as pessoas, vendo isso, buscou trazer muitas pessoas que estavam com enfermidade ali naquela ilha, e todas elas foram curadas. Abençoados de Deus, as coisas acontecem. Você hoje está aqui, amanhã de repente você está em outra cidade ou em outro país, sendo levado para ser julgado, preso ou não. Mas você tem algo especial. Você tem Deus, porque você é servo do Deus Altíssimo. Essas pessoas na igreja, que às vezes vão em algumas casas orar, fazer oração, por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando mal, ela se abdica do seu tempo para fazer esse trabalho. O trabalho de sair da sua casa e ter uma direção,
porque foi pedido, foi ouvido que uma pessoa estava doente, ouvido que uma pessoa estava enferma. Então a pessoa chega lá naquela casa, faz a oração e logo depois vê o resultado. O resultado esse de cura. O resultado esse que a sua oração ela foi ouvida no céu e a manifestação de Deus foi feita. Então ela sai dali sem saber, às vezes, da cura que aconteceu. Mas logo no outro dia se tem a notícia que Paulo chegou numa ilha, que alguém com o teu nome fez uma oração e Deus restaurou a tal vida que se encontrava enfermo. Depois disso, abençoado, Públio honrou aquele homem e todos aqueles outros que estavam com ele, dando o necessário para ele partir com outro navio para onde que ia. O que aprendemos com isso, abençoados de Deus? Aprendemos que em todo lugar, que em todo instante, você tem de estar preparado para a obra de Deus. O entanto, é te levar para uma prisão, mas mesmo você indo para uma prisão, você tem um percurso até você chegar. E nesse percurso, até você chegar lá, grandes manifestações de Deus irão acontecer na sua vida. Queremos deixar aqui um abraço aqui para o Laerte, vigilante da G4S. Que Deus te abençoe aí continuamente. Um abraço aqui também para o Juscelino, também igualmente. Para o Marcão, para o seu filho, que Deus abençoe aí, abençoado continuamente. Você é uma pessoa grandiosa. Deixar também um abraço, como sempre aqui, para o João lá de Moçambique, o irmão Thomas também de Moçambique, o pastor Lúcio aí de Portugal. Deixar também aqui um abraço continuamente aqui para a Deja do Jardim Anhangá e todos os irmãos representados aí pelo nosso pastor Dejaí e também pela sua esposa missionária Elizabeth. Vamos estar orando, abençoado por essas pessoas que têm abdicado do seu tempo para entrar em algumas casas, porque sabe que nessas casas precisa oração. A igreja, a Deja, ela tem feito isso. Os irmãos lá, as irmãs, os pastores têm feito isso, indo nas casas orar por pessoas que estão enfermas. Que Deus abençoe continuamente esse trabalho que vocês têm realizado. Então, iremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Senhor Deus, naquele tempo, na ilha de Malta, a qual o Senhor operou grandiosamente através desse homem, teu servo chamado Paulo, que curou o pai de Públio, a qual estava enfermo em casa com disenteria, e logo depois curou uma grande quantidade de pessoas que também se encontrava enferma. E não é diferente no nosso tempo de hoje, 2024. Pessoas, servos do Deus Altíssimo, têm feito bastante orações em casas de pessoas que estão acamadas, enfermas. Tem trabalho hoje nos hospitais, a quais pessoas, em conjunto com outros irmãos, têm tido a permissão de entrar em hospitais para orar por pessoas que estão enfermas. Sim, tem pessoas que morrem, mas tem pessoas abençoadas que logo no mesmo dia estão voltando para casa. Obrigado, Senhor, por toda essa sua manifestação. Manifestação essa de cura. Manifestação essa do poder de Deus sobre a vida humana. É necessário, é preciso que você faça essa obra abençoada de Deus. Que Deus abençoe as suas mãos. Que Deus abençoe as suas mãos para a cura. Que
Que Deus abençoe a sua mão para a libertação. Que Deus abençoe a sua mão e os seus pés para o ID do Senhor. Que o Senhor continuamente esteja com você em todo o momento da sua vida. Seja no começo, no meio e principalmente no fim. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar compartilhando o nosso vídeo. Compartilhe esses vídeos também. Nos siga aí no nosso canal no YouTube, João, Apolo e Rebeca. Porque esses vídeos têm curado e manifestado a glória de Deus. Amém.